As fake news são hoje uma das maiores causadoras de muitas tragédias, pois elas são responsáveis pela disseminação da desinformação, gerando muitos problemas irreparáveis e riscos para as pessoas. As pessoas que acreditam nelas. Hoje, o mundo inteiro sofre com esse mal, que põe em riscos vidas, relações pessoais e a democracia de um país. Hoje, há uma discussão enorme em torno desse tema, que antes era bem menor e hoje cada vez mais crescente devido às redes sociais, que proporcionam que os indivíduos espalhem notícias falsas ou falem o que pensam sem levar em consideração o teor verdadeiro de cada informação. Mas o que são fake news? Quais os riscos elas podem causar? Vem comigo que eu te explico tudinho. Olá, eu me chamo Hugo Vasconcelos e esse é o Mural, o canal onde eu expresso a minha opinião sobre os diversos fatos ocorridos no Brasil e no mundo. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se para nos ajudar a crescer. Vocês lembram ou já ouviram falar da expressão telefone sem fio? Antes dos smartphones, as pessoas nas de mais condições financeiras tinham em suas casas os telefones sem fio, que não eram celulares, mas tinham uma faixa de alcance muito grande dentro da casa. Os telefones sem fio são uma das maiores invenções da vida moderna, pelo fato de você poder falar livremente nos ambientes de sua casa, como se fosse um telefone celular. Os telefones sem fio surgiram por volta da década de 1980. É uma combinação de telefone e transmissor ou receptor de rádio. Os telefones sem fio têm uma tecnologia bem interessante. O aparelho de mão recebe um sinal de rádio que vem da base. A base do aparelho, né? E converte em sinal elétrico que é enviado para o alto-falante e é convertido em som. A base é como se fosse o receptor conectado na tomada. E enfim, por que é que eu estou falando sobre isso, né? O telefone estragado ou telefone sem fio é o nome da brincadeira popular na qual uma pessoa fala uma palavra ou frase, que no caso é o segredo, ao ouvido de outra pessoa ao seu lado, de modo que os demais participantes não escutem ou descobrem imediatamente qual é o segredo. Quem ouviu o segredo, primeiro, tenta não repeti-lo para o próximo participante, que também vai passar para o próximo. E assim por diante até chegar ao último. O último deve contar o segredo em voz alta. Uma das regras desse jogo é que o segredo não pode ser repetido ao ouvinte da vez. Por esse motivo, é comum o segredo ser mal entendido. Ou seja, a pessoa vai falando, aí o próximo diz o que foi, aí você não pode repetir. E por isso ele vai passando aos demais ouvintes de forma cada vez mais deturpada, chegando totalmente diferente ao ouvinte final. Isso é que torna a brincadeira bem legal e bem divertida. É possível competir dois grupos para ver qual grupo chega com a palavra mais fielmente ao destino. Costuma-se também fazer a referência a essa brincadeira em qualquer situação que possa haver falhas de comunicação, no ambiente em que depende de um passar informação para o outro sucessivamente até chegar no destino. Pode-se fazer crítica a uma hierarquia numa empresa, por exemplo, o chefe, fazer uma crítica ao chefe, dizendo que a ordem do chefe passou por um telefone sem fio, até chegar ao último empregado
que a executou de forma totalmente diferente. A brincadeira ajuda a desenvolver a capacidade de audição, a concentração, a oralidade e a memória. Ela é bastante utilizada em dinâmicas de grupo, ainda que especialistas alertam para seu uso não causar um indesejado efeito de desconforto e introspecção nos participantes. Fake news é uma expressão em inglês que pode ser traduzida para simplesmente notícia falsa ou notícia mentirosa. De uma forma geral, ela abrange qualquer informação mentirosa ou enganosa. Por isso, eu fiz uma analogia ao telefone sem fio. Então, fake news é um termo que pode ser usado para qualquer propaganda, notícia, texto, artigo, livro ou qualquer tipo de conteúdo com informações falsas, manipulativas e todo o tipo de desinformação. Essas notícias montadas, aumentadas, deturpadas e falsas são usadas por pessoas ou grupos com objetivos e propósitos distintos que visam a manipular a opinião pública, condicionar comportamentos, favorecer ou atacar uma pessoa, um grupo ou uma empresa ou governo, forçando uma agenda, disseminando uma ideologia e muitas outras coisas. Apesar de recente, o termo fake news pode ser usado para designar campanhas de desinformação ao longo de toda a história humana. Afinal, espalhar mentiras para prejudicar inimigos e favorecer aliados é algo que faz parte do percurso da nossa espécie, em diferentes épocas políticas. Só que hoje, graças ao potencial máximo de disseminação, as fake news já se transformaram em um dos principais perigos da internet e com potenciais negativos extremamente fortes. Há uma intensidade significativa de fake news nas redes sociais, por exemplo. Elas conseguem se propagar em uma velocidade muito grande, sem precedentes, e por isto mesmo são algo que vai muito além de um simples boato. Quais são os tipos de fake news? Você pode estar se perguntando: e Hugo, existem tipos de fake news? Sim, existem sim. Para tudo hoje, pessoal, tem uma descrição. Para tudo eles querem escalonar ou pontuar tipos para as coisas. E nas fake news não é diferente. First Draft News foi um projeto para combate à falsidade e à desinformação online fundado em 2015 por 9 organizações reunidas. Entre eles, essas 9 organizações são formadas pelo Google News Lab. Ela incluía o Facebook, o Twitter, o Open Source Foundations e diversas organizações filantrópicas. Em junho de 2022, o First Draft anunciou que seria encerrado com sua missão, continuando em laboratório de filtros e futuros de informação. Na época, Clay Wardle, do First Draft News, identificou 7 tipos de notícias falsas. A número 1 dos tipos é a sátira ou paródia, que é sem intenção de fazer o mal, mas tem um potencial para enganar. O segundo tipo foi falsa conexão, quando manchetes visuais das legendas não dão suporte ao conteúdo. O terceiro é o conteúdo enganoso, má utilização da informação para moldar um problema de um indivíduo. O quarto contexto é quando o verdadeiro conteúdo é compartilhado com informações falsas contextuais.
O quinto é o conteúdo impostor, quando fontes verdadeiras são forjadas com conteúdo falso. O sexto é o conteúdo manipulado, quando informação genuína ou imagens são manipuladas para enganar, como fotos adulteradas. E o sétimo é o nosso principal alvo, que é o conteúdo fabricado. Um conteúdo novo é 100% falso, projetado para enganar e fazer o mal. A Claire Wardle, que foi uma das criadoras dessas 7 fases da fake news, é cofundadora e co-diretora da Informative Futures Lab e professora da prática na Broad School of Public Health. Ela é considerada uma líder no campo da desinformação, verificação e conteúdo gerado pelo usuário, sendo coautora do relatório fundamental Desordem da Informação, uma estrutura interdisciplinar para pesquisa e política para o Conselho da Europa. Em 2015, a Claire cofundou a organização sem fins lucrativos First Draft, que é a que nós falamos mais acima. Ela foi pioneira em inovação, pesquisa e prática no campo da desinformação. Ao longo da última década, ela desenvolveu um programa de treinamento para toda a organização, para a BBC, sobre meios de comunicação de testemunhas oculares, verificação e desinformação. Liderou políticas de mídia social no Acnur, foi membro do Centro Shorenstein para Mídia, Política e Políticas Públicas na Kennedy School de Harvard e foi diretora da pesquisa do Tall Center for Digital Journalism da Escola de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade de Colômbia. Ela possui um PhD em Comunicação pela Universidade da Pensilvânia. Como as fake news se espalham? As notícias falsas se espalham com uma velocidade imensa, principalmente na internet. Aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais são as principais fontes de desinformação, mas a mídia tradicional também pode ser usada e é usada para transmitir fake news, apesar de ser considerada como mais confiável. Vocês acham que a mídia social, a mídia normal, né? Os canais normais de telecomunicações, elas são mais confiáveis? Eu não acho. Primeiro, as notícias falsas são criadas por uma pessoa ou um grupo de pessoas. Depois elas são compartilhadas e disseminadas. No geral, as pessoas compartilham as notícias falsas depois que alguém de um círculo social próximo, como parentes, amigos, membros do mesmo grupo político ou religioso, ter feito aquele compartilhamento. Como elas são disseminadas por pessoas conhecidas, isso garante à fake news um aspecto de credibilidade. E na maioria dos casos as pessoas não verificam as informações antes de fazer o compartilhamento desses tipos de conteúdo. Há várias formas de disseminação da fake news. Elas podem ser disseminadas através de contas e perfis bots, criadas para se passar por pessoas reais ou contas humanas fake. Algumas dessas contas usam uma mistura de contas fake, ou seja, contas falsas, e mensagens automáticas em contas hackeadas ou roubadas, o que facilita a propagação de fake news. Ou seja, os bandidos pegam os inventadores de fake news, que não deixam de ser bandidos, eles pegam as contas hackeadas ou roubadas e lá começam a disseminar informações falsas. Por quê? Porque aquelas contas, às vezes de pessoas com credibilidade, são usadas para divulgar aquele conteúdo falso. Também temos outro meio, que é por meio da aproximação com grupos e organizações, como organizações não governamentais, grupos e fóruns na internet,
influências de mídias sociais e outros nichos que dão apoio à causa. As notícias falsas são fabricadas sob medida, neste caso, para atender a crenças determinadas, né? A crença de determinado grupo. Então, a aproximação com nichos desse grupo garante que a mentira seja disseminada. Afinal, por qual motivo você iria desconfiar de algo que confirma suas opiniões ou crenças? Ou seja, aquele grupo em si começa a disseminar e você está naquele grupo, e por qual motivo você iria desacreditar daquilo se você está num grupo em que você confia? Também temos o tópico com plataforma de mídias controladas pelo governo, que ajudam a viralizar histórias, artigos, textos, vídeos e áudios criados para reforçar a ideologia de regimes opressivos, além de silenciar e atacar narrativas de oposição. Esta é uma estratégia bastante usada em países autoritários. Como estas plataformas são controladas pelos governos, não há qualquer garantia de credibilidade por parte do que elas disseminam, e que pode ser considerado como propaganda ao invés de informação. Esse tipo de informação controlada pelos governos nós podemos ver em muitos regimes em que há uma ditadura, né? Ou de um governo que está querendo tomar posse daquela democracia, como foi o caso do nosso regime, ou melhor, do regime do governo passado, né? Esse governo passado tentou, através de suas mídias, de sua força governamental, modificar a informação para o benefício próprio. Também vemos algumas ditaduras em outros países que modificam toda a informação, controlam todo o poder da mídia para poder criar informações ao seu propósito, para poder enganar aquela população governada, né, por tais governos. O outro tópico que temos é com o uso de diferentes tipos de mídia para disseminar a desinformação, como vídeos, textos, websites falsos, postagens em mídias sociais, comentários feitos por bots ou até mesmo por usuários humanos, porque os bots são robôs, né? São aquelas informações criadas automáticas, e pode também ser criadas por humanos esse conteúdo, né? Que pode ser feito também por influencers e até mesmo memes, além de vários outros formatos. As opções se tornaram ainda mais vastas agora, com a ampla utilização da inteligência artificial, que pode ser usada na criação de conteúdos para diversas finalidades, mas que infelizmente, além de ter a tendência a fornecer informações imprecisas, pode também ser usada para imitar o estilo de escrita de alguns autores em particular, levantando preocupações quanto à segurança do ChatGPT e outras plataformas que a cada dia só crescem e mais crescem. E de outras plataformas do tipo, né? São várias hoje. A inteligência artificial, que poderia ser a nossa aliada, hoje ela prova cada dia mais de que ela pode ser usada de meios que não vão ajudar em nada, né? Meios que vão prejudicar mais ainda a criação de fake news. De uma forma geral, é preciso considerar que as fake news são extremamente voláteis e adaptativas, porque elas não ficam presas a um formato único, diferente dos métodos tradicionais de jornalismo e imprensa. Ou seja, muitas vezes até a imprensa divulga uma pequena fake news, porque ela vai ser disseminada. As pessoas vão tirar a cópia disso aí, vão
gravar o vídeo daquela notícia e passar adiante, né? E ela nunca mais vai deixar de ser disseminada, porque depois que ela caiu na rede, aquela mentira ali ela é repassada várias vezes, sem nenhum controle, e muitas vezes por meio de plataformas certas, como o Facebook, por exemplo, que é uma das plataformas de mídias sociais mais usadas, e aí ela acaba sendo usada para disseminar desinformação e mais desinformação, seguido pelo Twitter, né, que hoje é o X, pelo Instagram, que passamos o dia passando, né, no celular, nós passamos a ver muito durante o dia, e às vezes, através da visualização dessas notícias, nós repassamos as notícias sem nenhum controle. Temos também o WhatsApp, que é de fácil disseminação, e o YouTube, que são as 5 maiores plataformas de mídias usadas para espalhar fake news respectivamente. Especialistas em segurança cibernética alertam sobre os perigos até mesmo da inteligência artificial, da realidade virtual e da internet das coisas. Essas novas tecnologias podem ser utilizadas para propagar propaganda, desinformação e mentiras. Temos também as tecnologias deepfake, que se tornam métodos cada vez mais eficientes para criar desinformação e fake news na forma de vídeos, o que torna esse tipo de mídia muito mais convincente e com potenciais muito mais perigosos. Diferente de textos, os vídeos deepfake conseguem enganar até mesmo usuários mais críticos. Um dos exemplos mais impressionantes de deepfake é o vídeo atribuído ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pedindo que as tropas da Ucrânia se rendessem aos russos. Também temos deepfakes que são atores super conhecidos nossos, ou então jornalistas que às vezes não divulgaram aquela notícia, e aquela notícia é modificada em áudio e vídeo, né, daquela pessoa, vendendo alguma coisa que não condiz com o que aquela pessoa pensa, né? Basta muitas vezes a gente, o usuário, pegar e ver esse personagem, esse jornalista, esse ator faria isso, divulgaria isso, e às vezes até o personagem, o ator, o jornalista tem uma marca própria que não permitiria ele divulgar tal situação. Os vídeos falsos enganam uma quantidade imensa de pessoas e até canais de notícias que também saem divulgando de todo jeito aquela informação. Estes métodos que eu falei acima são só alguns dos métodos usados para espalhar notícias falsas. Para usuários é cada vez mais difícil discernir entre o que é real e o que é falso, o que é de verdade e o que é de mentira. Estamos na chamada da era do pós-verdade. É impressionante, né? Mas fica complicado discernirmos e sabermos de imediato o que é e o que não é fake. É só ali quando tentamos analisar tal informação. E às vezes na correria do dia, o que é que acontece? Disseminamos sem querer aquela notícia, né, que parecia tão verdadeira. E o que as fake news podem fazer? As fake news, ou grupos de pessoas que disseminam as fake news, algumas vezes podem até não ter a ideia do mal que isso irá causar. Porém, grande parcela das pessoas que criam, ou aumentam, ou adulteram notícias ou informações, tem sim a intenção de se beneficiar com isso, pois a partir de tais notícias falsas podem adquirir facilmente benefícios, fazendo com que pessoas mal informadas
venham a fazer o que essas pessoas pouco intencionadas querem, ajudando-as a difundir informações falsas para o benefício de quem as criou. As informações falsas podem adoecer uma sociedade e fazer pessoas de bem facilmente manipuláveis a ficarem reféns da mentira que algumas pessoas ruins querem que ela acredite. Neste início de ano de 2023, quase perdemos a nossa democracia se o grupo de pessoas vinculadas ao antigo presidente do Brasil tivesse, através do golpe, tomado o nosso Brasil. As pessoas precisam ter o seu direito de decidir as coisas e optar pelos governantes que querem, mas isso precisa partir de nossas próprias decisões e não de informações falsas que possam manipular pensamentos e ideias. Vejam a seguir a campanha do governo federal para tentar inibir as fake news, e nessa campanha contém as informações de como identificar uma fake news e a quem denunciar. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Amigos, antes de disseminar notícias falsas, faça o correto, pesquise, busque. Hoje em dia, tudo é mais fácil. Apesar das fake news estarem cada dia mais complicadas, mais difíceis de percebermos, mas antes de disseminarmos, de passarmos adiante, podemos buscar as informações precisas. Basta alguns cliques, né? Pegar de vários sites e ver e tirar suas conclusões, né? Evite ouvir notícias da mídia tradicional, que está cada vez mais manipulatória. Esses canais de TV que vemos aí, né, de certas emissoras que começam com G, né, com S, com B, pois esses canais não visam a melhoria da população. Principalmente em fatores políticos, agora que envolvem a esquerda, né? Eles são canais voltados, todos, tá? Com uma rara exceção, todos são de direita ou seguem a princípios, nem podemos dizer assim princípios, eles seguem organizações americanas, organizações extra fora do nosso país, que têm, como é que eu posso dizer, interesses, né, em que o nosso país não progrida para a esfera política de esquerda, né? Eles têm interesses que não são os nossos, né? Os nossos interesses da população, e muitas pessoas ficam presas aos interesses dos poderosos, porque acham que aquele canal está falando a verdade. Nem sempre é o que parece, pessoal, pois esses canais não visam a melhoria da população, eles visam a melhoria do seu bolso. Eles não querem quebrar e espalhar as notícias voltadas à direita, vão fazer com que grupos grandes continuem financiando esses canais. Esses jornalistas também são financiados. A gente diz, poxa, esse jornalista está mentindo. Eles são muito bem pagos, pessoal, para mentir, para disseminar essas notícias. E às vezes, quando essas notícias são contrastadas, né, vem algum órgão que diz que aquela notícia é falsa, eles fazem, perdão, não tínhamos a intenção, e agora pedimos perdão por tal disseminação de tal notícia, e pronto, e fica por isso mesmo. Mas aquela notícia que já foi disseminada, já foi passada adiante,
ela simplesmente não tem mais como voltar atrás, porque ela já entrou na rede, ela já entrou na internet, as pessoas já copiaram aquela notícia que foi dada como falsa, e aquela desculpa que aquele canal deu, dizendo, foi sem querer, não foi nossa intenção, já está disseminada, já foi passada adiante. Por quê? Porque eu posso não estar ali para ver aquela desculpa, entendeu? E a maioria das pessoas não vão estar ali para ver aquela desculpa, ou seja, aquela desculpa, aquela retratação, ela não vai ser passada adiante por todos como a fake news. A capacidade das notícias falsas se disseminarem e rodarem, elas são maiores do que uma notícia benéfica. Temos vários casos. Hoje em dia, qualquer pessoa dissemina, e aquela notícia não é obrigado a ser de política. Pode ser uma notícia de um alimento, de uma bebida, e ser passada adiante com tal velocidade e essa notícia ser tomada como verdade. Essas mentiras que são disseminadas todos os dias com uma facilidade muito grande, muitas vezes não precisa nem ser a mídia tradicional, basta o clique rápido, um YouTube, um influencer começar a divulgar essa notícia para ela tomar uma visualização rápida em poucas horas. Sabemos que a cada dia que passa tudo se torna mais perigoso e mais tendencioso ao mal. Porém, pessoal, se soubermos fazer a coisa certa, todos estaremos ganhando para um futuro melhor. Faça a coisa certa sempre. Pense o que é o certo. O certo é aquilo que não vai fazer o mal a uma pessoa. Pense antes de divulgar. Será que isso é verdade? Isso vai fazer o mal às pessoas? Escute as suas próprias conclusões. Esse é um assunto que levaria, pessoal, muito tempo eu falando aqui, tentando trazer para vocês o correto de cada informação. Porém, com você, posso passar o dia todo falando, mas você pode buscar mais. Você pode ter o controle das informações, o que farão bem para você e a sua família. Você, só você, é o responsável por isso. Pense nas pessoas, pense na sua família, pense nos seus amigos. Isso será legal para eles, né? Olhe aquela notícia mais de perto, chegue e pesquise, vá nos sites, busque a melhor forma de disseminar alguma notícia. Pois é, pessoal, vamos chegando aqui ao final do nosso conteúdo, com muita coisa ainda por falar, porém o vídeo vai ficar muito longo. Então, se você gostou, compartilhe, passe adiante. Esse conteúdo é muito bom passar adiante. Por quê? Porque fala sobre o mal do século, que é a fake news. E se nós não estivermos atentos para o que este mal pode causar, com certeza cairemos na rede e continuaremos sempre a disseminar o que não é verdadeiro e o que não fará bem para a humanidade, para uma democracia e para a população. Pessoal, fiquem em paz, um abraço e tudo de bom para vocês.